Nós estamos aqui para glorificar a esse Deus, não é verdade? Para adorar a esse Senhor, para dizer que Ele é bendito, que Ele é Rei sobre as nossas vidas. E se você crê assim, dê uma forte salva de palmas para esse Jesus aí, bem forte, aleluia. Glorifique a esse Deus, glorifique a esse Senhor. Diz: Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é o meu Rei, o meu Senhor, aleluia. Graças a Deus, amém. Amém. Para melhorar essa salva de palmas, queridos, eu gostaria de convidar você para aplaudir Ele, mas agora glorificar também, render glórias a esse Deus. Então, no meio das palmas, dê a Ele um glória a Deus, um aleluia, dê uma palavra de gratidão a Ele. Então aplauda o Senhor Jesus novamente e dê uma palavra de gratidão. Oh, aleluia, glória a Deus, bendito é o seu nome, Pai, te glorificamos, aleluia. Graças a Deus. Então feche seus olhos, Pai. Estamos aqui para te adorar, para te bendizer, glorificar o seu nome. Estamos aqui porque estamos em culto a ti, Senhor. E o culto não é para o homem, o culto não é para mim, Senhor. O culto é para o Senhor. Receba, ó Rei da glória, receba, Senhor, esse culto em nome do Senhor Jesus. E também vamos entrar no momento de palavra, e que essa palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração e fazer a obra que o Senhor, meu Deus, quer que aconteça em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Acharam aí, queridos? Está escrito assim, versículo 5: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente, e não lança o rosto, e ser-lhe-á dado. Amém, queridos? Você acredita nessa palavra? Você acredita que essa palavra que Tiago escreveu é uma palavra que saiu do coração de Deus para as nossas vidas? Você acredita nisso? Amém. Meu Deus, você acredita nisso, queridos? Amém. Aleluia, que essa palavra é uma palavra que saiu de Deus. Sabe quem era o Tiago? O irmão de Jesus. Ele era filho de Maria e de José, amém? E ele escreveu essa palavra, ele era um dos apóstolos. Então ele escreveu: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a quem, queridos? Que a todos dá liberadamente, eu não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Amém. Presta bem atenção nessa palavra. Você tem facilidade de interpretar o português, não é verdade? Você tem facilidade, você não confunde quando você lê. Olha o que está escrito: e se alguém de vós tem falta do quê? Se alguém de vós, ele diz, tem falta do quê? Ele diz, se existir alguma exceção, porque a sabedoria é para todos. Quem entendeu? A sabedoria é para todos. Então ele diz assim: se alguém de vós, ou se estiver acontecendo no meio de vós, se porventura aí no meio da igreja, alguém que ainda não é sábio, não tem sabedoria, se estiver acontecendo algo assim, peça a Deus, e Ele vai dar, liberadamente. Isso quer dizer, sem perguntar, sem questionar. Ele vai te dar. Então ele diz, se alguém estiver acontecendo, não é para acontecer, mas se alguém aí tem falta de sabedoria, então é só falar com Deus, é só falar com o Senhor. Pastor, por que o senhor está frisando isso? Para que você possa entender, para que você possa compreender o que nós vamos falar nessa noite, para que nós possamos
nessa noite sair daqui esclarecido, diz um pastor amigo meu, descortinados, totalmente ciente do que está sendo ministrado no nosso coração, do que Deus está querendo falar conosco aqui nesse lugar. Então Tiago, o irmão de Jesus, filho de Maria e José, um dos apóstolos, ele fala: se alguém tem falta de sabedoria, ainda não é sábio, peça a Deus. Então, na verdade, não existe exceção, é para todos ser sábio. Amém, queridos? É para todos ser sábio, é para todos ter sabedoria, é para todos ter sabedoria. Para quê? Para poder administrar negócios, administrar o seu ministério, administrar sua família, viver bem sobre a face da terra. Porque se você não é sábio, você não dá conta nem da sua própria vida. Quem está entendendo diz amém. Porque se você não é sábio, a vida te consome, e aí você se embaraça com as coisas dessa vida. Aí você está sempre enrolado, você está sempre preocupado, sempre com coisas para resolver, sempre com coisas para trás. Você sempre deixa coisas para trás porque você não conseguiu ser sábio o suficiente para resolver questões. Sempre você está sendo cobrado de alguma coisa. Se não é pessoas, é você mesmo, está se cobrando. Por quê? Porque você não é sábio o suficiente. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você: se você ainda, se houver ainda alguém que ainda não é sábio, peça a quem? E Ele dá liberadamente, sem perguntar, sem questionar, sem perguntar por que você quer sabedoria. Exemplo, se você pedir para Deus: Deus, me dá um carro, Deus, Ele vai te dar um carro. Mas agora, se você pedir para Deus, me dá uma frota de carro Ferrari, aí Deus vai perguntar: para que quer uma frota de carro Ferrari ainda? Aí há um questionamento. Mas nesse caso, falei isso para você entender. Nesse caso, a palavra diz que Deus dá liberadamente, não lança em rosto. Ele não vira a costa. Ele não deixa você, como diz as pessoas aí, sem resposta. Ele não deixa você sem saber por que você não recebeu. Ele dá. A palavra é clara, por isso que eu perguntei: você acredita nessa palavra? Por isso que eu perguntei: você acredita que essa palavra é de Deus para você? Você acredita que o que está escrito aqui é a palavra de Deus? Porque a palavra está dizendo que Deus vai te dar sabedoria, sem questionamento. Porque a sabedoria não existe exceção, Ele dá para todos. Ele dá para todos liberadamente. Ele dá para todas. A sabedoria é para você, a sabedoria é para mim, é para todos nós. Deus tem prazer que você seja sábio. Posso ouvir um amém? Deus tem prazer e tem alegria nisso, que você seja sábio. A Bíblia chega a dizer que o princípio da sabedoria é o quê? Só uma pessoa sabe. O princípio da sabedoria é temer a Deus, temer ao Senhor. Isso é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Teme a Deus, teme ao Senhor. Seja sábio, teme a Deus.
Queridos, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Nós conhecemos o povo de Israel como exemplo de fé para nós hoje, sim ou não? Toda vez que nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que desde o povo hebreu lá atrás, até agora, Israel é exemplo para nós. Sempre serviu de exemplo. As suas histórias, as suas conquistas, tudo o que eles viveram, é exemplar para que nós possamos viver o dia de hoje. Você quer ter uma vida saudável? Olha para o povo de Israel. Quer ter uma vida abençoada? Olha para o povo de Israel. Você quer viver dentro de uma vontade plena de Deus? Tenha como exemplo o povo de Israel. Sim ou não? Mas quem é o povo de Israel, queridos? Hoje é uma potência. É um povo abençoado, um povo próspero. Há quem diga que eles são tão prósperos, que ninguém sabe a riqueza que eles têm. Mas eles são também muito sábios. Quem aqui já usou o Google? Tem 3 pessoas aqui que usaram o Google, graças a Deus, no meio de todo mundo aqui, 3 pessoas usaram o Google. Quem aqui já usou o Google? Agora aumentou mais uns 4. Você sabia que a maioria das invenções do mundo, principalmente nas vacinas, internet, você sabia que todas essas coisas partiram de um judeu, ou de judeus, do povo de Israel? Quem sabia disso diz amém. Eles são muito sábios, queridos, muito inteligentes. Existem histórias, queridos, que eu nunca fui lá, mas um dia eu irei, em nome do Senhor Jesus. Quem crê comigo diz amém. Quem quer que o pastor um dia vá em Israel? Existem histórias, queridos, que eles dominam a técnica de irrigação de uma forma tão maravilhosa, tão assim linda, que no deserto eles fazem jardim. Esses dias eu estava lendo um livro onde o escritor estava dizendo que no Egito existe um lugar lá que é muito verde, do outro lado um deserto só e outro lugar muito verde, e ele fala que ele quis saber o porquê que lá é verde. Há uma floresta, há jardins, há plantações, há tanta coisa, e ele foi lá questionar, falou: rapaz, mas ali é deserto do lado, aqui um oásis, um lugar tão abençoado, plantações, o que está acontecendo aqui? Ele falou: os judeus veio aqui e nos ensinou a fazer irrigação. Os judeus veio aqui e nos ensinou a molhar a terra de uma forma de gotejamento, devagar, mas sempre contínuo. E nós hoje, olha o que nós estamos vivendo. Estamos vivendo debaixo de uma bênção, graças a Deus e aos judeus. Ou seja, eles dominam muitas técnicas, muitas coisas eles dominam. Vocês sabiam que a Europa recebe muita importação, ou seja, muitos frutos que vêm deles de lá? Eles plantam melão, melancia, frutas, muitas coisas e levam e vendem para a Europa. Agora, aonde fica Israel? Israel fica, querido, sabe na onde? No meio do deserto, uma terra que era para ser seca, uma terra que, olhando com os nossos olhos, não era para plantar nada, não era para nascer nada, mas eles dominam uma técnica muito linda, muito maravilhosa, uma técnica de irrigação. Eles dominam, eles inventaram as vacinas, muitas coisas eles inventaram, mas sabe por quê? Porque eles são sábios. Eles são sábios. Mas sabe quando começou a sabedoria na vida deles? Eu vou falar para vocês. Abra sua Bíblia aí comigo, em Deuteronômio, o capítulo de número 4 e o versículo 5 e 6. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 5 e 6. Abrem aí comigo. Quem tem Bíblia, abre, por favor.
Fala comigo, graças a Deus. O capítulo 4, e o verso 5 e os 6. Quem achou diz amém. Está escrito lá isso? Eles colocaram? Olha lá o que está escrito. Presta bem atenção. Vedes aqui, eu vos tenho ensinado estatutos e juízo, como me mandou o Senhor, o meu Deus, para que assim façais no meio da terra, ao qual ides a herdar. Versículo 6. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e os vossos entendimentos perante os olhos do povo, que virão a todos esses estatutos e dirão: esse grande povo é nação sábia e entendida. Fala comigo, graças a Deus. Eu não sei se você entendeu, mas Moisés, ele disse algo muito interessante. Ele diz assim: olha aqui para mim, eu me sujeitei a Deus. Ele disse: eu me sujeitei a Deus, eu aprendi com o Senhor, e agora o Senhor está falando para mim que vocês também precisam se sujeitar a Ele, e se sujeitar à palavra dEle, às ordenanças dEle, porque se você se sujeitar, com certeza, Deus fará de vocês uma nação próspera e uma nação sábia e entendida. E todo o povo que virão depois de vocês dirão: este povo realmente é um povo sábio e entendido. Eu posso ouvir um amém? Amém. Este povo é um povo sábio e um povo entendido. Queridos, por isso que eu perguntei para vocês, antes de nós começarmos essa palavra, que às vezes nós queremos que as coisas, sim ou não? Às vezes você quer sujeitar as coisas, você quer que as coisas estejam ao seu favor, você quer que as coisas sejam dentro daquilo que você quer que aconteça. Por exemplo, eu quero que seja assim, mas às vezes nós não queremos nos submeter, nos sujeitar, queremos fazer as coisas de acordo com aquilo que nós achamos que é certo, que achamos que é correto. Por isso está escrito lá, o sábio Salomão diz que o homem se estribar nos seus próprios entendimentos, achar que aquilo que ele acredita já é o certo. Por isso que está escrito que tem que temer ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Então, para sujeitar, você precisa se sujeitar, sim ou não? Para você sujeitar, você precisa se sujeitar. É isso que Moisés está falando para o povo. Assim como eu me sujeitei a Deus e guardei os seus estatutos, vocês também precisam se sujeitar. Queridos, nós vemos Davi e Salomão. Quando nós falamos a palavra sobre sujeitar, nós vemos que vários reinos, os reinos, eles se sujeitaram a Davi, mas foi na base do que? Da espada, sim ou não? Foi 40 anos de guerra, eles guerrearam, venceram reis. Davi, queridos, ele ficou conhecido por todos por sua força, porque ele guerreou muito. 40 anos de guerra, sem paz. Mas depois dele, quem sucedeu ele foi o seu filho chamado Salomão. Salomão, queridos, ele também reinou por 40 anos. 40 anos ele reinou em Israel. Mas 40 anos sem precisar usar a força da guerra. 40 anos sem guerrear. Sabe por quê, queridos?
porque um dia ele fez algo que agradou a Deus. Aí Deus apareceu para ele à noite, e aí Deus disse para ele: me pede o que você quer. Aí ele poderia ter pedido o que, queridos? Exército forte. Ele poderia, afinal ele era o rei, e o seu pai viveu só na guerra. Então ele sabia que ali haveria muita guerra, para reinar precisava de muita guerra. Ou ele poderia pedir muita riqueza, mas ele simplesmente olhou para Deus e disse: Senhor, eu preciso, sabe do que? Do que ele pediu para Deus, queridos? Sabedoria. Sabedoria. E quando ele pediu sabedoria a Deus, Deus se agradou e deu sabedoria a ele. Deus deu sabedoria a ele. E o fato dele ter recebido sabedoria, queridos, ele não precisou guerrear nenhuma vez. Salomão reinou 40 anos sem usar a força, porque foi um homem sábio. O que eu quero falar com você a respeito disso? Irmãos, nós estamos em um tempo em que as pessoas, elas estão no meio de pelejas, guerras constantes, guerras interiores, guerras exteriores, conflitos familiares, conflito no trabalho, conflito na escola, conflito em todos os lugares. Elas vivem guerra constantemente, e elas não sabem como sair. As pessoas, elas não acham o caminho para sair, e elas ficam se questionando: será que Deus não está olhando para mim? Será que Deus não está olhando para a minha vida? Será que Deus não está olhando para a minha família? Será que Deus não tem olhado para mim com olhar de amor? Por que as coisas estão acontecendo assim? Às vezes há tantas perguntas dentro de nós que nós, às vezes, não temos nem força para falar. Tanto questionamento, porque as guerras são tantas, as lutas são tantas. Às vezes você olha no rosto de uma pessoa, aparentemente ela está bem, mas na verdade a mente dela está em conflito. Elas estão em conflito. O apóstolo diz que, lá no Tiago, ele diz que algumas pessoas, quando lhe falta sabedoria, depois vocês voltam lá para mim no livro de Tiago, por favor. Quando lhe falta sabedoria, as pessoas são como o vento, que o vento leva. Que o vento leva, ela não fica sem direção, elas são inconstantes. Elas não sabem para onde ir. Vem o vento, leva ela para um lado, leva para outro. Hoje ela quer andar de carro, amanhã ela quer andar de bicicleta. Hoje ela quer casar, amanhã ela já não quer casar. Hoje está bem com sua família, amanhã já não está. Quem está entendendo diz amém. Chega no trabalho um dia para trabalhar, está todo feliz. No outro dia já chega querendo pedir a conta, porque diz que não está feliz com o serviço, com o trabalho, com o emprego. E às vezes foi Deus que deu. Mas sabe o que está acontecendo, queridos? Ela não está dando conta de si própria. Está faltando sabedoria, ela é como o vento. O Tiago, coloca o Tiago. É o Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6. Filho. Hoje eu sou um crente fiel, amanhã já não sou mais.
Hoje, eu fiz um voto com Deus que todos os meses eu vou ser dizimista e ofertante. Mas amanhã já vem uma coisa na cabeça e fala: não, você não tem fé, não acredite nesse Deus. O diabo coloca a caraminhola e fala assim: não acredite nesse Deus. Você fala: esse ano aqui eu vou pegar firme com Deus. Versículo 6, filho. Vou pegar firme com Deus. Mas no outro mês você já não consegue pegar firme com o Senhor. Você já fica como o vento que é levado de um canto para o outro. Não tem firmeza. Isso é falta de sabedoria, queridos. Peça a Deus, porém com fé, em não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Deus abençoe, meninos. Vamos ler novamente, queridos. Vamos ler novamente. Lá no versículo número 5 está escrito: quem tem falta de sabedoria, peça, porque Ele dá liberadamente. Aqui está escrito: peça, porém, tem que pedir acreditando. Por isso que eu perguntei no começo: você acredita? Você confia? Peça com fé. E aí ele diz assim: e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Aquilo que eu estava falando, não dá conta nem da sua própria vida, não dá conta, não dá conta nem da sua própria vida. E Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer dessa igreja, Igreja Apostólica Nova Aliança, uma igreja sábia, uma igreja abençoada, uma igreja que esteja debaixo das mãos potentes de Deus. Amém, queridos? Lá em Deuteronômio ele diz assim: eu sujeito a Deus. Moisés falando. E eu quero que vocês também sujeitem a palavra do Senhor. Porque se vocês sujeitarem a Deus e a palavra de Deus, com certeza, um dia, o povo que virão diante de vós, depois de vós, eles dirão: ali tem um povo sábio, um povo abençoado. Isso não tem nada a ver com inteligência, queridos, tem a ver com sabedoria. Fala comigo: graças a Deus. Agora eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia aí, para nós terminarmos as palavras, já entrar na Santa Ceia do Senhor. Em Gálatas, capítulo de número 3, e o verso 29. Gálatas, capítulo 3, e o verso 29, para nós terminarmos essa palavra em nome de Jesus. Amém? Gálatas 3, 29. Os meninos vão colocar aí? 3, 29. Amém? Talvez você está pensando: essa palavra é uma palavra para os judeus, não é para mim. É para um povo judeus. É somente para eles, para mim não é. Tem gente até falando: gente, essa palavra aqui não é para nós. Nós somos gentios. Mas olha o que está escrito na palavra de Deus. Vamos lá. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Fala comigo: eu sou descendência de Abraão. Amém? E herdeiros conforme a... Fala: eu sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro porque eu sou de Cristo. Uma das coisas que nós, queridos, demorou para eu entender é exatamente isso. Se eu sou herdeiro de Cristo, muitas pessoas falam que nós somos descendente de Abraão, e aí eu falava assim: sou descendente de Abraão em Cristo Jesus. Mas como isso? O que nos liga? Fala comigo: o sangue de Cristo. Eu não sou só herdeiro porque Jesus me aceitou, eu sou herdeiro porque Ele derramou o seu sangue por mim. Então eu sou herdeiro de sangue. Fala: eu sou herdeiro de sangue.
de Cristo Jesus. Fala, eu tenho direito de herança, em nome do Senhor Jesus. Agora, queridos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem se identificou aqui e entendeu que você ultimamente tem andado muito embaraçado com as coisas dessa vida? Não precisa responder para mim. De repente você entendeu que você não está sendo sábio o suficiente para lidar com a sua vida. Você não está sendo sábio para lidar com as suas coisas, com os seus negócios, com a sua família. Você entendeu que lá no emprego onde você trabalha, você não está sendo sábio. Às vezes você não está sendo sábio para lidar nem com o trânsito onde você dirige, nem para educar os seus filhos. Às vezes você está percebendo aqui agora que a sabedoria está faltando muita sabedoria para você. De repente você parou agora e falou, eu preciso da sabedoria de Deus, porque se Deus me dá sabedoria, e sem perguntar, eu quero isso para mim. Se você entendeu isso, eu não vou chamar você para vir aqui para frente, mas eu queria que você fechasse os seus olhos e ficasse de pé, e nós vamos orar, e Deus vai lhe dar sabedoria nessa noite. Deus vai lhe dar sabedoria para que você possa ser sábio e alcançar o favor de Deus, alcançar a graça de Deus, alcançar a misericórdia do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso ser sábio. Antes de nós orarmos, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse os seus olhos. Coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. A pergunta é: o que está acontecendo com você? Qual foi a derrota em que a falta de sabedoria te levou?